A interrupção das cadeias de suprimentos por causa das medidas de contenção ao novo coronavírus está forçando produtores norte-americanos a descartarem leite, ovos e outras culturas. O prejuízo é ainda maior em relação ao fornecimento de frutas e legumes, que não podem ser armazenados por muito tempo. Isso ocorre porque os preços dos produtos vêm caindo por causa da baixa na demanda, enquanto os prazos de entrega se estendem. Na sexta-feira, o presidente Donald Trump anunciou medidas de auxílio aos produtores, destinando um total de 19 bilhões de dólares para o setor agropecuário. O pacote de assistência vai incluir 16 bilhões em pagamentos diretos a agricultores e pecuaristas e 3 bilhões em compras em massa de laticínios, carnes e produtos que vão ser distribuídos pelos bancos de alimentos. E a gente vai repercutir o assunto porque, para o analista da INTL-FC Stone, Jonas Pisato, mesmo com a situação dos produtores americanos, a tendência é que, com a chegada do pico da pandemia por lá, é o que está acontecendo, e com a ajuda anunciada pelo governo, a situação da agropecuária americana se normalize de forma gradual. A gente vai aprofundar o assunto agora com ele, que fala ao vivo com a gente da cidade de Dois Vizinhos, no Paraná. Jonas, dá para saber quanto tempo o abastecimento nos Estados Unidos vai demorar para se normalizar? Boa noite, Suelen. Boa noite a todos que nos ouvem através do Canal Rural. Realmente, a situação é complicada, né? A gente vive um momento aí de destruição de demanda, seja ela na parte aí de etanol, por exemplo, que aconteceu nos Estados Unidos, seja na parte de leite, ovos, como você comentou, com o fechamento dos restaurantes. O ponto é que a gente deve estar vivendo nesse momento o pior momento da demanda interna, nesse caso, falando dos Estados Unidos, né? A expectativa é que, ao longo do ano, aí, de forma gradual, se veja assim, uma retomada na demanda interna norte-americana, né? Até porque o Trump está querendo reabrir algumas indústrias, né? Nesse momento. E também algumas cidades onde o foco do vírus está sendo um pouco menor, a expectativa é que eles voltem, né? Mas realmente é um cenário bem complicado aí de destruição de demanda, não é à toa que a gente está vendo aí os preços das commodities, né, em dólares nas mínimas históricas. E a gente consegue fazer um comparativo com a questão dos Estados Unidos com o Brasil? O que se pode falar hoje da situação que vive o Brasil, né, no patamar que nós estamos hoje da pandemia em relação aos Estados Unidos? A gente percebe, claro, problemas em algumas culturas pontuais, hortifruti, setor sucroenergético, flores, né? Muitos pequenos agricultores aí sofrendo, setor de leite também. Dá para fazer um comparativo com os Estados Unidos ou o patamar que os Estados Unidos estão em relação à pandemia é muito diferente do que vive o Brasil? Olha, Suelen, é um patamar muito diferente, né? Hoje os Estados Unidos é o país que tem o maior número de infectados. O governo teve que tomar atitudes mais duras, né? Realmente para deixar o pessoal em casa, para fazer as quarentenas. Aqui no Brasil a gente só está no início da pandemia. Se Deus quiser, a gente não vai chegar nesses patamares aí. Mas eu não vejo, no momento ainda aqui no Brasil, uma destruição de demanda como a gente viu nos Estados Unidos, né? Nessa semana, a gente viu, por exemplo, duas fábricas aí da BRF, que é a maior consumidora de milho aqui do Brasil, fechando, porque eles identificaram pessoas dentro aí das indústrias com Covid, né, com o coronavírus. Se isso continuar e tomar um patamar maior, pode ser que a gente realmente tenha algumas destruições de demanda aqui no Brasil. Mas hoje, os Estados Unidos estão numa situação muito, muito pior comparada à situação brasileira. Agora, Jonas, em relação ao setor de grãos, eu te pergunto porque você é especialista, é um estudioso desse setor, né, de soja e milho. A gente não gosta de falar que se beneficia da pandemia, porque eu acho que não é o caso, né? Mas a gente percebe uma certa resiliência desse mercado em relação a outros, né? O produtor está negociando, está aproveitando o dólar a esse patamar nunca visto antes, Jonas? Com certeza. Realmente, eu acho que não tem nenhum beneficiado, né, Suelen, nessa situação que a gente está vivendo, mas como a gente tem um mercado de grãos aqui, soja e o milho tem ganhado mais espaço aí ao longo dos últimos anos voltado para a exportação, essa alta do dólar aí, ela, de certa forma, ela favorece, né, as exportações de grãos e isso tem elevado o preço no interior para o produtor, né? Então, mundialmente falando, as commodities estão, de certa forma, barata, então muitos países aí estão aproveitando esses baixos preços para comprar alimento, para fazer a sua reserva, a sua segurança alimentar, e aqui no Brasil, com a moeda desvalorizada, aí acaba dando uma condição interessante de preço para o produtor e ele está aproveitando e está fazendo as vendas. Para você ter uma ideia, a gente nunca teve tão comercializado em soja
como a gente está. Praticamente aí toda a safra brasileira foi vendida, restando aí 15%, 20% para ser comercializada, e nós estamos ainda em abril, maio, né? Sendo que tem todo o ano ainda para correr. Então, essa desvalorização favoreceu aí a alta dos preços. Jonas Pisato, ele que é analista de mercado da INTL FC Stone, obrigada pela sua participação direto do Paraná. Boa noite para você, saúde para você aí, Jonas. Obrigado você, Suelen, que todos se cuidem. Obrigada, tchau, tchau.